ampliar o debate sobre o novo Código Florestal, eu chamo agora a repórter Mariana Pichitke, que está no Salão Verde da Câmara e conversa ao vivo com um deputado ligado ao agronegócio e outro deputado ambientalista. Mariana. Adriana, por aqui o clima realmente é de otimismo. Muitos deputados acreditam que é possível votar ainda hoje o novo Código Florestal. Algumas notícias dos jornais dão conta de que alguns partidos fariam obstrução à votação, inclusive o PT, Partido dos Trabalhadores. Vamos conversar com o deputado Márcio Macedo, que foi secretário de Meio Ambiente, superintendente do IBAMA no Sergipe e que é do PT e defende que o partido vote, não faça obstrução, não é, deputado? Como é que o senhor acha que o PT vai se comportar? Eu acho que o PT tem que defender as suas teses, mesmo sendo minoritário nesse momento aqui na Câmara, mas defender, mostrar ao Brasil as teses que nós defendemos e ir para o debate de mérito. Eu penso que hoje é um dia em que os deputados e deputadas, com o testemunho do Brasil, vai definir que tipo de país nós queremos para o futuro. O país que quer continuar crescendo, aprofundando a democracia, distribuindo renda e protegendo o seu patrimônio natural, que tem valor de vida e valor econômico, ou você quer ser um país que quer crescer com a marca da devastação, com a marca da anistia aos desmatadores, com a marca da destruição do seu patrimônio natural, seu patrimônio biológico e sua biodiversidade. Bom, a bancada do agronegócio tem reunião agora pela manhã também para definir como é que vai se comportar, como é que vão ser os procedimentos na sessão. O deputado Ronaldo Caiado vai conversar com a gente. Deputado, o senhor acredita em uma votação rápida? Como é que o senhor acha que vai ser? Acredito sim, acredito numa votação rápida, até porque nós estamos engessados. Tem um texto aprovado da Câmara, um texto aprovado do Senado. Não cabe ao relator fazer nenhuma mudança de mérito. O regimento realmente impede qualquer mudança substantiva. Como tal, essa matéria sendo votada, ela irá para alguns destaques e, afinal, aí terminamos essa discussão. Mas é importante que seja dito a toda a sociedade que aquilo dito pelo deputado Márcio não procede. Porque se nós lermos o que está sendo votado hoje, é algo que não existe em nenhum país do mundo. O Código Florestal brasileiro é aquele que preserva o meio ambiente. O Brasil é o único que pode falar de cátedra que num país de 851 milhões de hectares de terras, nós só produzimos em 236 milhões, onde o produtor rural parte 20% no sul, sudeste e centro-oeste de sua propriedade e no norte com 80% da sua propriedade, como benefício ao meio ambiente, ou seja, ele dá do seu patrimônio esse percentual da sua propriedade para aquilo que é em benefício de todo o continente, enfim, de todo o mundo, tá certo? Então o que é importante que seja dito é que o ponto de debate, a discussão, é os cidadãos que estão produzindo há 500 anos, tá certo? E que cumpriram todas as regras, não podem ser penalizados agora. O que nós não aceitamos é a retroatividade. É o descumprimento daquilo que foi induzido o produtor rural a fazer e que agora querem rotulá-lo como se estivesse na posição de ilegalidade. Não, ele cumpriu as regras, ele atendeu às exigências da sociedade brasileira em alimentar o povo brasileiro. O Brasil, há 20 anos atrás, deputado Márcio, importava leite, feijão, arroz, tá certo? Continua ainda importando trigo. Então, isso só foi possível hoje, a cesta básica, ser um preço de apenas 16% da renda do cidadão, porque os produtores rurais deram a condição do Brasil ser respeitado internacionalmente. Agora, isso faz com que nós possamos mostrar ao mundo todo que nós temos todas as nossas reservas preservadas, nós temos todas as nossas matas, todos os nossos biomas preservados em mais de 520 milhões de hectares de terras. Então é momento de nós fazermos aprovarmos um projeto que tenha um mínimo de razoabilidade, ou seja, que possa ser implantado. Não é justo fazer demagogia com o setor rural, punindo o setor, impondo a ele regras que ele não tem condições e nem crédito para recompor essas áreas que eles querem exigir, e, no entanto, eles fecham os olhos para o setor urbano, para as indústrias. Isso aí tudo pode ser consolidado, não tem problema algum. Isso aí passa tranquilo no texto. Agora, quando é setor rural, não. Esse é vilanizado. Esse aí, sim, é tido como bode expiatório do processo. E nós temos que ter coragem de defender o único setor que é competitivo mundialmente, que é o setor produtivo primário. E mostrar que esse código é o código que defende o meio ambiente, defende a produção nacional e dá condições para que o governo possa dizer em alto e bom som: eu quero saber qual é o país do mundo
que tem o que nós temos no Brasil e que tem um Código Florestal tão amplo e tão exigente quanto o nosso. Essa é a verdade. Deputado Márcio Macedo, só acredita que não exigir a recuperação dessas APPs, esse tópico vai ser aprovado aqui no plenário? Olha, quem escuta e ouve o deputado Caiado vai achar que ele é um coitadinho. A bancada ruralista do país são os coitadinhos que estão preocupados com o meio ambiente. Não é verdade. Nós sabemos que essa mudança que está tendo do Código Florestal, ela é muito mais pelo decreto de 2008, que instituiu que quem não estava preservando, quem tinha os crimes ambientais, tinham que registrar em cartório a sua reserva legal. Então, o que é que os ruralistas fizeram? Disseram, não, vamos mudar a lei. E aí começou o processo de mudança do Código Florestal. Acho que isto que o deputado Caiado aqui falou é um absurdo, porque o texto do relator, o deputado Paulo Pial, ele é pouco republicano. Ele se identificou com um lado do processo e está transformando o Código Florestal brasileiro num código eminentemente agrícola. E o que ele não tem coragem de falar, o deputado aqui fica nessa agonia, como diz lá no Nordeste, não tem coragem de dizer, é que o texto do deputado Paulo Pial traz de volta a anistia dos matadores ambientais, traz de volta a emenda 164, traz de volta um processo de flexibilização da legislação, expondo a legislação às oligarquias locais. O que ele não tem coragem de dizer é que neste processo ele não protege o pequeno. Segundo os dados do IBGE, se você for estudar, dão contas que apenas 1% dos agropecuários serão beneficiados, serão os grandes. Se você pegar os dados das cooperativas do Paraná, que traz a partir dos dados do IBGE, mostram que no texto do Senado, 4,7 milhões de agricultores serão beneficiados. Se for recuperado essas áreas, e o texto do Senado protege os pequenos, nós teremos uma recuperação de área de preservação permanente em torno de 33 milhões de hectares, que é 10% do que o deputado Ronaldo Caiado aqui colocou. O que tem que ser dito claramente é que esse texto, inclusive, não beneficia os pequenos agricultores, não beneficia a agricultura familiar, que leva 70% da comida para a mesa dos brasileiros. Agora beneficia os grandes produtores. Eu não sou contra o agronegócio, não. Eu acho que é importante o agronegócio acontecer no Brasil e ajuda a fortalecer o PIB do país. O que eu estou pedindo é um equilíbrio. O deputado Paulo Pial, com o seu relatório, poderia ser mais republicano, fazer um relatório que pudesse beneficiar o agronegócio, que pudesse proteger o meio ambiente, que pudesse incentivar a agricultura familiar. Esse é o debate que está sendo colocado, mas não. Houve uma ação brucutu de apenas beneficiar um setor, o setor do agronegócio, o setor dos grandes produtores. Eu acho que isso não é razoável e isso tem que ser dito, porque senão fica parecendo que aqui está sendo contra a produção alimentar do Brasil, e não é verdade. Nós queremos que haja equilíbrio, nós queremos que um país com o potencial que o Brasil tem, da maior biodiversidade do planeta, da maior quantidade de água potável, de água doce, melhor dizendo, da terra, esteja protegido esse patrimônio, porque é bom para a agricultura. Quem mais consome água no país é a agricultura, é o agronegócio. Então o que nós queremos é que haja uma compatibilização, um equilíbrio, um código florestal que seja um dos pontos de unidade federativa. Eu não quero que o meu país transforme o código florestal num código eminentemente agrícola, que beneficie apenas um setor. O Brasil é um país continental em que precisa ter uma unidade nacional, e acho que essa votação de hoje não possibilitará isso. Eu acho que os ruralistas estão cometendo um erro e um tiro no pé, porque não vai prejudicar, inclusive, os pequenos produtores desse país. Olha, a minha função como relator do Código Florestal é ser sustentável, é ser equilibrado, é ouvir todas as partes. Quero, evidentemente, discordar radicalmente do deputado Márcio Macedo, que já foi secretário do Meio Ambiente do seu estado. Deveria ter sido secretário da Agricultura também do seu estado, para que ele fosse sustentável. Eu vejo nessas teses, nessas discussões, outros objetivos que não o país. Eu tenho toda hora encontrado essas situações. As pessoas levam problemas políticos, partidários, eleitorais acima dos interesses do nosso Brasil. Isso é lamentável. Então, discutir a tese da democracia, a tese do desenvolvimento sustentável, a tese do equilíbrio é muito importante. Agora, venhamos cá, deputado Márcio Macedo, falar de anistia, isso é um chavão, né, que foi colocado aí para depreciar, na verdade. Falar de anistia para quem está no campo há séculos, na beira dos rios, isso, na verdade, não podemos concordar com essa expressão que Vossa Excelência traz. Porque o Nordeste, o centro-sul do país, a região Sudeste,
região sul do nosso país, os agricultores estão ali na beira dos córregos, como está no mundo inteiro. O mundo inteiro foi assim, não tinha adubo, não tinha defensivo agrícola, não tinha calcário, não tinha corretivo e, portanto, a única área que produzia algum alimento era a beira da grota. Pois bem, nós estamos nesse momento tentando fazer um equilíbrio, respeitando esses produtores que estão ali produzindo, sustentando o abastecimento do nosso país. E, portanto, eu gostaria muito que o deputado Márcio Macedo fizesse uma reflexão quando ele diz anistia a desmatadores. Pode ter desmatadores sim, principalmente na região mais nova do país, a região norte. Mas dizer que esses produtores, que está lá o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, como disse Marina Silva, como disse Carlos Mink, como disse o ex-ministro Zé Carlos Carvalho, não é justo que essas pessoas sejam criminalizadas por estarem ali há séculos produzindo o alimento. E, portanto, me perdoe, mas o senhor está equivocado ou mal intencionado. Deputado, com todo o respeito que lhe tenho, acho que o seu relatório se rendeu a um setor do país, ao setor do agronegócio, ao setor do poder econômico, e o senhor precisa ter coragem de dizer isso ao país, que o senhor está fazendo um relatório que vai beneficiar o agronegócio. Não é verdade que vai beneficiar os pequenos produtores. E isso precisa ser dito de forma respeitosa, mas de forma firme. Acho que o senhor podia estar dando uma contribuição para esse país, poder fazer um relatório equilibrado. O senhor está abrindo mão do que a história lhe proporcionou, transformar realmente o Código Florestal num código amplo que pudesse proteger o patrimônio natural do país, proteger as florestas e proteger o pequeno agricultor e também o agronegócio. Aqui não tem nenhuma posição de ordem política do ponto de vista de proteger A ou B. O senhor coloca, quando é a sua posição, é uma posição técnica, quando é a posição contrária do senhor, é uma posição política. Isso não é razoável. Vocês têm que aprender a conviver com o contraditório e com o processo democrático. Passou o tempo de impor posições, passou o tempo de taxar na testa das pessoas rótulos e posições que vos interessam. Então, esse processo é um processo democrático que, infelizmente, vocês podem ter uma maioria conjuntural nesse momento. Faz parte da democracia, mas nós temos que colocar isso para o conjunto da sociedade. E as maiorias são conjunturais e podem ter teses corretas e podem ter teses equivocadas. A maioria, por exemplo, hoje que aprova o governo Dilma, que é uma maioria que está entendendo o que o Brasil está acontecendo. Mas a maioria na história da humanidade, por exemplo, a maioria que crucificou Jesus na cruz, era uma maioria. Então, são conjunturais esse processo de discussão da maioria. Então, muitas vezes, a força da maioria pode causar um retrocesso, que é o que vai acontecer hoje no país. Então, eu quero discordar frontalmente da vossa posição, quero lhe respeitando, mas acho que precisa ser dito de que há uma distorção. Todo o seu texto tem problema. No artigo 62, traz nas entrelinhas a anistia aos desmatadores ambientais. No artigo 4, que o senhor mexeu, traz menção aos desmatadores ambientais. Eu acho que isso não é um bom recado que está dando para o Brasil e para as novas gerações. Bom, eu quero recomendar ao deputado Márcio Macedo que leia o texto que veio do Senado, que brilhantemente os senadores dividiram em disposições permanentes e disposições transitórias. Disposições permanentes significa cuidar de 60% do território brasileiro, com reserva legal de 20% a 80% da propriedade privada e com as faixas nas beiras dos rios de 30 metros a 500 metros. Isso permanece 60% do território brasileiro. Em 40% do território brasileiro é que está o problema, que eles chamam de desmatadores e que está tendo anistia. Não é verdade. E queria mais, sugerir ao deputado Márcio Macedo que veja a história após o Código de 1965, a Lei 47771, que ela veio sendo remendada. Nós temos um verdadeiro Frankenstein hoje e o que nós estamos fazendo com o Código Florestal é um equilíbrio para que os produtores tenham paz e tranquilidade lá no campo. Várias dessas áreas foram abertas muito antes de ter lei. Como é que nós podemos exigir que uma pessoa cumpra a lei sem ter lei? E, portanto, eu tenho mais uma vez que discordar da sua posição, porque nós estamos com uma posição de equilíbrio, de bom senso, de racionalidade, diferentemente das ações que vieram sendo feitas com medidas provisórias, com CONAMA legislando mais do que o Congresso Nacional e, portanto, criou um Frankenstein que hoje não pode ser cumprido. Então, eu estou seguro, estou ciente de que o relatório ele tem o equilíbrio. Não atende nem a ruralistas nem a ambientalistas, atende ao Brasil.
Bom, deputado Ronaldo Caiado, o senhor concorda que esse relatório é equilibrado? Não só equilibrado, como realmente sinaliza como o sentimento da maioria. Veja bem, o deputado Márcio diz o seguinte, olha, ele está usando de uma imposição, ele está sendo truculento na decisão do Código. Vem cá, quer dizer que quando o Congresso, ou quando a Câmara decide por maioria ampla, isso é truculência? Agora, quando não é de acordo com as teses do deputado Márcio, aí realmente ele considera o resultado do plenário uma truculência. Veja bem a visão dele de democracia. Desde que lhe sirva, o resultado é democrático. Se contradiz, aí é autoritário, vai trazer sequelas, aí não é a democracia. Então, vamos realmente para uma discussão com conteúdo. Com conteúdo, né? Quando ele diz anistia, se é que você rotula como anistia o que está no Código Florestal, foi redigido pelo seu governo, deputado Márcio, pelo ministro Mink e pelo Lula. Está aqui, assinado. Vossa Excelência pode ler. Está aqui. Tudo aquilo que você assinou o TAC e que você recuperou, as multas serão transformadas em serviços ambientais. É o que está no texto do deputado. Está aqui. Não é invenção do deputado, não. Piau, não. É do seu governo, do governo Mink, do governo Lula. Está aqui. Quando você fala que isso aqui atende aos grandes grupos empresariais, eu quero refrescar sua memória, deputado. Quem foi que apoiou o texto do Senado? Foram os grandes grupos empresariais. Sem dúvida nenhuma. O grande business do agronegócio. Esse sim. Que diferença faz a eles incluir mais 10 metros, menos 10 metros? Quem está explorando 200, 500 mil hectares de terra? Nada. Vossa Excelência se enquadra bem no grupo Blairo Maggi. Perfeito. Olha, é exatamente o grupo que está satisfeito com aquilo que foi votado. Agora eu quero saber como é que Vossa Excelência vai responder. Dados da Embrapa estão aqui. Olha aqui, o impacto da recomposição das APPs pega 4.594.000 agricultores de até 4 módulos fiscais. 4.596.000 agricultores, ou seja, 90% dos produtores rurais no campo têm até 4 módulos fiscais. Isso é grande produtor? No seu estado são 97.000 agricultores, em Sergipe. Só no seu estado. Olha, o desenho no Brasil, levantado e mostrando que são os pequenos agricultores que não terão como recompor essas áreas que há mais de 400 anos cultivam nelas, que foram estimulados para produzir lá e que, no entanto, ele tem um custo de mais de R$5.000 por hectare. Deputado Márcio, Vossa Excelência é de Sergipe, conheço bem o Nordeste. O pequeno produtor no Nordeste, com raras e honrosas exceções, pelo levantamento feito pelo último censo agropecuário, eles vivem hoje de subsistência, de cesta básica ou de políticas sociais ou de aposentadorias. Um cidadão que tira leite no Nordeste hoje, ele seria obrigado a tirar mais 17.000 litros de leite por ano, a mais do que ele tira, para poder recompor 1 hectare de terra. Para Vossa Excelência entender bem, 2,3 tarefas de terra, como é dito no Nordeste. Qual é a renda que tem esse cidadão hoje, daquilo que ele foi estimulado para que ele produzisse naquelas áreas, como colocou o deputado Piau, que são as áreas mais férteis? Antigamente dizia assim, olha, ocupem as beiras rios, porque lá é foco de malária. Drenem as várzeas, porque lá a produção de arroz que nós estamos importando da Malásia. Então, vamos fazer com que o Brasil produza mais leite, porque o cidadão gasta 50% da sua renda para poder comprar a cesta básica. Ora, esse cidadão foi estimulado a produzir. De repente, uma esquerda de boutique, tá certo? Que quando discute esse problema ambiental, normalmente tomando vinho produzido na França, que não sabe nem como está lá a realidade, e de repente quer dizer normas de como devem ser, de como nós devemos fazer aqui. Então, o que nós precisamos é de uma análise consistente. Qual é o impacto disso ao produtor rural? Sabe qual é, deputado Márcio? O impacto daquilo que veio do Senado, que eu desafiei os senadores Luiz Henrique e Jorge Viana a implantarem o projeto. Eles não têm como implantar o projeto do Senado numa propriedade de 100 hectares ou de 100 tarefas de terra no Nordeste.
Sabe por quê? Porque é totalmente incompatível as exigências para que o cidadão possa cumpri-las. Então transforma todos os 4.600.000 agricultores brasileiros de até 4 módulos fiscais em pessoas caminhando para a ilegalidade, que sofrerão multas, que serão amanhã expulsos daquelas propriedades. Com isso acontecendo o quê? Fazendo com que aí sim os grandes grupos empresariais vão poder incorporar todas essas estruturas no Brasil e vão poder comprar pelas multas que eles sofrerão pelo não cumprimento do Código Florestal. Ora, o cumprimento, é aquilo que eu disse no início, uma lei ela tem que ser razoável. Ela não pode ser criada uma lei na Câmara e no Senado que ela não tenha como ser aplicada no dia a dia da vida brasileira. A vida como ela é, deputado Márcio. Então, o que nós estamos fazendo é exatamente preservando, sim, os biomas, preservando o meio ambiente, dizendo em alto e bom som que nós estamos com essa política de cabeça erguida, enfrentamos todos os países no mundo para saber quem tem a política como nós. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, se eles forem ocupar 10 metros, 1 metro em torno de um rio, ou se não da propriedade rural, eles indenizam o cidadão. Faz uma previsão de quanto ele deixou de ganhar por aquela área está sendo ocupada e ele repõe em dinheiro depositado no banco na conta daquele produtor rural. No Brasil, nós somos obrigados a isolar 20% da nossa área como reserva legal, somos obrigados a preservar aquilo chamado APP, que não só são beira de rios como encosta de morro e topo de morro. A partir daí, nós ainda temos a obrigação de manter aquilo, cuidar daquilo. O europeu, o americano que disputam conosco, não, eles já ocuparam tudo e ao mesmo tempo eles conseguem com que tenha uma rentabilidade por áreas que serão ocupadas para preservações futuras. Então o Brasil hoje pode tranquilamente, com aquilo que será votado na Câmara hoje, dizer, nós estamos protegendo os 4.600.000 produtores rurais que estão no campo, tá certo? Que continuarão protegidos, que terão pelo menos a condição da legalidade para poderem continuar a viver. Nós estamos buscando renda para um produtor que é sustentáculo dessa nação, que são atravessados por banqueiros, que são atravessados pelos grandes agronegócios que fazem exatamente o produtor rural ser penalizado no seu preço principal, tá certo? E que nessa hora nós não temos o apoio de vossas excelências. Nessas horas, esses cartéis sobrevivem maravilhosamente bem, até porque, nesse atual governo, a única coisa que proliferou muito foi cartel. Aí sim, é cartel do leite, é cartel da carne, é cartel do trigo, é cartel da soja, é impressionante. Aí sim, a proliferação dos cartéis. E o produtor rural e o consumidor, esses foram os grandes penalizados desse jogo. Então eu tenho a consciência tranquila que nós estamos fazendo aqui um processo com equilíbrio, buscando a Embrapa como órgão consultor para dar a nós toda a noção técnica, tá certo? E de pesquisa para nós avançarmos naquilo que existe de mais moderno no mundo e podermos falar de cabeça erguida que o Código Florestal brasileiro é, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento que o Brasil tem ao meio ambiente, à produção e ao homem do campo que sustenta um governo que só sabe aumentar gastos e aumentar a máquina pública, só sabe aparelhar Estado. E quem sustenta toda essa mordomia do atual governo chama-se produtor rural. É esse que dá superávit na balança comercial, é esse que torna o Brasil hoje como sendo a grande estrela no mundo todo, reconhecido pela sua capacidade produtiva. Bom, Paulo, eu tenho evidentemente que finalizar o meu relatório, porque tenho que fazer a sua leitura daqui a pouco. E eu quero mais agradecer a oportunidade de estar aqui para esclarecer ao povo brasileiro sobre isso. Então, quero cumprimentar ao deputado Márcio Macedo, ao deputado Caiado. Nós estamos aperfeiçoando a nossa democracia, o contraditório é extremamente importante, o povo é que avalia e nós representamos aqui o povo brasileiro, portanto, vamos sair com um texto desta Casa do Código Florestal que atenda aos interesses do povo brasileiro. Cumprimentar a Câmara dos Deputados, ao Senado, porque nesses últimos tempos foi o projeto mais debatido, mais discutido. E o saldo mais importante que nós temos disso tudo é a consciência do povo brasileiro sobre a ocupação do seu território. Então, só isso como resultado já valeu a pena ter debatido tanto o Código Florestal brasileiro. Obrigado. Deputado Paulo Pial, muito obrigada pela entrevista. Mariana Pichetek. Bom, deputado Márcio Macedo, o PT trabalha pela aprovação do texto do Senado. Sendo derrotado aqui, já se vislumbra a possibilidade de veto pela presidenta Dilma? Primeiro, eu queria dizer ao deputado Caiado que essa pecha de representante dos grandes, dos empresários, do agronegócio, dos megas empresários, isso não cabe a mim.
Aliás, o senhor se constituiu liderança nacional representando esse setor. Eu era líder estudantil e presidente do DCE da minha cidade e fui para a rua fazer manifestação quando Vossa Excelência chegava montado em um cavalo representando todo esse setor retrógrado e atrasado da política brasileira e do empresariado mais conservador da democracia e do Brasil. Então isso é uma pecha do senhor, não tente confundir a opinião pública acerca desse assunto. O deputado Caiado constituiu uma liderança em 30 anos e esse setor com esse discurso, dizendo que está defendendo o pequeno. Mas nós sabemos que a bancada ruralista defende os grandes empreendedores desse país, que eu tenho respeito, eu não tenho nada contra. Agora tem que dizer a verdade e dizer que o Código do Senado não é o código dos meus sonhos, não. É um código que tem problemas, como, por exemplo, tem problemas de manguezais, de apicuns, de salgados. Agora, é um código que foi feito num consenso possível, inclusive com a participação desse setor agropecuário. Agora, eles estão descumprindo o acordo e estão radicalizando para piorar mais ainda. E tem que ter coragem de dizer, esse projeto das áreas consolidadas, o projeto que está no artigo 62, na sua totalidade, e no 4, que o deputado Piau mexe, é um projeto que traz de volta a anistia aos desmatadores, mas não é isso que o deputado Caiado colocou aqui, que foi feito da compensação ambiental, não. Ali é uma outra coisa, que é a compensação a partir da apresentação de projeto de recuperação da área. O senhor está confundindo a opinião pública. O que está ali são aqueles que cometeram os delitos e que melhor dizendo, que cometeram os delitos e que afrontaram a legislação e que precisam ser punidos, ser multados e pagar. Essa que é a questão. E essa que é a anistia colocada. Então não adianta confundir a sociedade. Eu não coloquei aqui em nenhum momento truculência. Eu coloquei que existe uma maioria para ser exercida e eu respeito. Agora essa maioria pode até ganhar no voto, mas ela não pode querer impor esse discurso ao conjunto da sociedade. Ela não pode impor as teses ao conjunto da sociedade. E esse é o medo que os senhores podem ganhar hoje e não vão levar, porque no coração e nas mentes do povo brasileiro vai ficar claro o que os senhores estão fazendo, escrevendo um capítulo da história brasileira, onde vai transformar uma legislação florestal num código apenas agrícola e que está direcionado apenas a um setor desse país. Eu acho que um país com as dimensões continentais como a nossa, um país com o desafio que tem de liderar um continente, um país que está entrando no cenário mundial com os valores que eu falei aqui, de aprofundamento da democracia, de distribuição de renda, de respeito aos direitos humanos, não pode entrar sem defender o desenvolvimento sustentável. O senhor falou da Europa, eles não são um bom exemplo, eles destruíram todo o seu potencial natural. O país, eu acho que é um erro que vocês estão fazendo, inclusive um erro estratégico, porque esse país pode ser transformado numa potência mundial a partir dessa combinação de valores, respeito aos direitos humanos, aprofundamento da democracia, distribuição de renda e desenvolvimento sustentável, protegendo o patrimônio natural, que será com certeza um valor econômico na disputa dos próximos anos no cenário internacional. Então, eu queria dizer aqui que eu lamento profundamente que seja exercido essa força da maioria momentânea e possa transformar uma política de Estado para proteger o Brasil e crescer adequadamente numa mera legislação de interesses agrícolas. Eu fui na posse do ministro Carlos Aires de Brito, do Supremo Tribunal Federal. Me enchi de orgulho por ver um sergipano assumindo a presidência de um poder. E eu vi quando ele falou do capítulo meio ambiente, chamando a atenção da sociedade e do Congresso Nacional, que era importante proteger os recursos naturais, que era importante, deputado Caiado, proteger as florestas virgens, porque elas são as que mais procriam. Então eu espero que daqui até a leitura do relator Paulo Piau, que ele possa ser tomado por esse sentimento, por essa consciência e poder fazer um texto que possa garantir a preservação ambiental, o fortalecimento da agricultura familiar e o fortalecimento do agronegócio. Deputado Caiado, 30 segundos para encerrar, tá? Eu só quero dizer que o deputado Márcio é um parlamentar que tem uma posição clara. Você vê que o discurso dele, infelizmente, faltou muito conteúdo, com dados e com informações, e que é mais um discurso ideológico, né? Mas nós estamos preparados para isso. O setor produtivo primário está preparado para isso, certo? Está preparado para isso. O que ele rotula de anistia foi feito exatamente pelo seu governo, pelo governo Lula, pelo Carlos Mink, tá certo? A penalização é exatamente sobre os pequenos produtores rurais do país,
eles é que serão aí um ônus, que eles não têm como cumprir as exigências do texto que veio do Senado. O texto do Senado ele foi muito bem divulgado, apoiado, tá certo? E até foram vários que insistiram para que essa matéria fosse votada no final do ano passado. Atendia exatamente os grandes grupos empresariais, essa é a grande realidade. E agora o que nós temos que dizer é que vamos para o debate. A tese do deputado Márcio é a tese mordomia de casado e regalia de solteiro. Ou seja, ele está querendo aquela posição aonde ele se coloca como sendo um cidadão que, olha, a maioria do parlamento não serve porque é contrário às teses dele. Quando são simpáticas a tese dele, vamos aplaudir a maioria. É assim que ele se comporta nas votações. Quando o PT ganha, massacra as oposições, diminui as oposições no país, transforma-se quase num congresso venezuelano, ele diz, é a vontade da maioria. É assim que ele nos responde. Quando ele perde, ou quando ele vê que os seus argumentos não são consistentes e não tem apoio, tá certo? Ele aí se revolta e agride o parlamento, a democracia, o relator. Então, esse jogo, eu só quero dizer ao deputado Márcio, eu sou um parlamentar de 5 mandatos. A gente tem que, em primeiro lugar, todo dia pela manhã, pisar na vaidade. Segundo lugar, saber que cada parlamentar aqui representa 1/513 avos. A partir daí, nós vamos entender que não é a nossa vontade que prevalece, mas a vontade da metade mais um dos votos nessa casa. Então, é dessa maneira que nós temos que comportar. É no jogo democrático, é no jogo da inteligência, dos argumentos. Tanto é que os nossos argumentos sensibilizaram a maioria ampla dos parlamentares. Quer dizer que todos estão errados? Quer dizer, esse é o momento de nós aplaudirmos o Congresso Nacional, é encerrar uma votação, não é procrastinar o que eles querem, não deixar votar, atravessar requerimentos, procrastinar a votação do Código Florestal, trazer a insegurança jurídica no campo, dar condição de burocratização cada vez mais da legislação ambiental para que os produtores sejam extorquidos cada vez mais. É uma verdadeira máfia que foi criada. Então, é tudo isso que nós estamos tentando corrigir. Lógico, o deputado Piau não tem nenhuma varinha de condão para resolver tudo. Já disse desde o início do meu debate que nós estamos restritos aí por normas regimentais a acatar o que veio do Senado ou o que prevaleceu na Câmara. E o relator está sabendo conduzir o processo e votaremos na manhã de hoje. Então, eu agradeço. Vamos agora para um grande encontro também suprapartidário, neste momento, para podermos acertar o procedimento, que acredito que o partido do deputado Márcio também não vai incorrer aí na utilização de argumentos, ou desculpe, de normas regimentais, atravessando requerimentos para adiar essa votação, e nós teremos o final dela. Vamos aplaudir o resultado do placar, aquele que der metade mais um dos votos, que seja realmente o vencedor, e a sociedade brasileira vai poder ter alimento na mesa mais barato, o meio ambiente é preservado, e nós saberemos botar de cabeça erguida que os outros países não fazem o que nós estamos fazendo. E pedir cada vez mais para que os gestores urbanos, tá certo, tenham pelo menos a preocupação que tem um produtor rural. Eu pergunto, você tomaria um banho no rio Tietê, em São Paulo? Qual é o rio que atravessa a sua capital, deputado? Nós temos 6 bacias. Você tomaria um banho no rio que atravessa a sua cidade? Rio Poxim. Mas dentro da cidade, você tomaria um banho lá no Rio Poxim? Dentro da sua cidade, você tomaria? Mas depois que saiu da cidade. Mas dentro da cidade, Vossa Excelência não sai, não é? Agora, dentro da cidade, ele não toma banho. Agora, ele vai para as propriedades rurais, dos produtores rurais, aí ele vai para lá e assim sim, ele vai desfrutar da beleza do meio ambiente, não é? Ele vai desfrutar dos rios, aí sim, ele vai dizer que maravilha isso tudo. Mas na cidade onde ele mora, onde o rio passa, ele realmente não passa nem perto, tá certo? No mínimo, tá certo? Ele vai ficar contaminado, no mínimo. Não vai ser apenas uma dermatite, tá certo? Vão ser vários outros problemas que ele terá, entre eles intestinais também. Então, o que eu quero deixar claro aqui neste momento é que essa tese precisa ser bem colocada com muita tranquilidade. Se tem o Brasil que respeita o bioma, se tem um Brasil que é produtivo, se tem um Brasil que é respeitado hoje, é um Brasil que o produtor rural construiu graças à sua competência, ao seu trabalho. Muito obrigado pelo espaço que nos foi dado nesse debate hoje. Bom, deputado. 30 segundos para responder, deputado Márcio Macedo. Eu queria dizer ao deputado Caiado que nós trouxemos números aqui, dados que mostram que eles estão dando um tiro no pé. 1% apenas dos agropecuários, dos produtores desse país vão ser beneficiados, que são os grandes. O problema é que em nenhum momento aqui, deputado,
desconhecia a maioria. Tanto é que esses instrumentos que o senhor falou aí de requerimento, que são legítimos na democracia, é porque o senhor está acostumado a sempre ser maioria. O meu projeto já foi minoria, já foi maioria. Então o senhor está desacostumado. Quando tem uma maioria, como é minoria hoje no país, aí quando tem a oportunidade de ser maioria nunca é esmagar, como é a cultura que Vossa Excelência foi formado. Mas eu quero lhe dizer que esses instrumentos que o senhor falou são instrumentos da democracia. E, no entanto, eu já disse aqui, vou reafirmar, que eu vou defender na coordenação da bancada do meu partido que nós não obstruamos o processo, que a gente faça o debate de mérito. Mas o problema é que os senhores têm uma maioria momentânea e que essa tese não é maioria no conjunto da sociedade. E Vossas Excelências estão querendo impor esse processo, essa é a sua agonia. Então, eu queria dizer para o Brasil inteiro ouvir, que esse projeto do deputado Paulo Pial, ele atende 3 grandes temas: anistia aos desmatadores, flexibilização da legislação para expor as oligarquias, ele possibilita a ocupação de áreas de preservação permanente de uma forma geral, não incentiva a agricultura familiar e apenas incentiva um setor do agronegócio. Portanto, ele não é adequado para o país, ele não garante a unidade federativa, ele não harmoniza os diversos setores com que tem interface com ele. E isso o senhor não pode cobrir o sol com a peneira, né? O senhor não pode deixar que o sol nasça. Nós temos uma posição aqui que é diferente da sua e o Brasil vai fazer justiça. Eu vou respeitar o direito da maioria momentânea e vai ser votado e nós vamos continuar fazendo esse debate no conjunto da sociedade. Por fim, eu queria convidar a Vossa Excelência para ir na capital da qualidade de vida do país, que é a cidade de Aracaju, capital do meu estado, para eu levar para o senhor tomar um banho no rio Vaza Barris, que deságua no mar. Ele sai da Bahia, deságua, vem com as suas águas bentas, atravessa o estado de Sergipe e deságua na capital da qualidade de vida do Brasil. E lá, nós tomamos banho e curtimos numa área preservada. Eu queria lhe convidar para o senhor ir lá dentro da cidade conhecer. Por mais, é dizer ao Brasil que eu penso que este é um momento que o Congresso Nacional vai escrever um capítulo importante do que serão os próximos anos. E, infelizmente, eu acho que nós vamos estar dando passos aqui de transformação da legislação ambiental, uma legislação que poderia abranger o agronegócio e a agricultura familiar apenas num código agrícola que beneficia uma parte do setor agropecuário do país, infelizmente. Mas a história vai mostrar e a sociedade fará o seu julgamento. Muito obrigado. Bom, esse debate continua daqui a pouco, às 11 da manhã, na sessão do plenário. Obrigado, deputado Márcio Macedo. Deputado Ronaldo Caiado, nós temos que encerrar, o plenário vai começar. Eu quero dizer uma coisa, eu tenho orgulho de ser representante do produtor rural. Ele é representante dos brancos de olhos azuis que querem redigir o Código Florestal no Brasil. Tá certo? Sobre o que terminar, deputado. Não, deputado, ao contrário do senhor, eu sou filho de um camponês com uma dona de casa, que consegui crescer na vida pelo instrumento da educação. Sou um filho do povo, que tenho as marcas do sangue negro e do Nordeste brasileiro no meu corpo e nas minhas faces. O senhor representando das oligarquias e das elites. E eu se assuma como tal. Não seja apelativo. Bem, eu agradeço aos 2 deputados, bons deputados, e é